a primeira e a segunda ressurreição. Quais serão os participantes da primeira e da segunda ressurreição? Encontramos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, destaque sobre duas ressurreições, definindo as ressurreições. A Bíblia nos mostra algumas ressurreições, as quais podemos chamá-las de ressuscitações, porque os ressuscitados voltaram a viver no mesmo corpo mortal, os quais mais tarde tiveram seus corpos corruptíveis mortos definitivamente, como nos casos registrados nos textos bíblicos a seguir. E sucedeu que, morrendo um homem e tendo o seu corpo lançado na sepultura de Eliseu, quando o corpo teve contato com os ossos do profeta, o tal homem ressuscitou. Segundo Reis capítulo 13, versículo 21. Jesus ressuscitou a Lázaro, o qual voltou a viver no mesmo corpo mortal, vindo a morrer novamente mais tarde. João capítulo 11, versículo 44. Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. É provável que outras ressuscitações aconteceram, as quais a Bíblia não registrou, cujos resultados voltaram a morrer novamente, porque voltaram a viver no mesmo corpo ou nos mesmos corpos mortais. Até hoje, o único que ressurgiu com o corpo imortal foi Jesus. Por isso o apóstolo Paulo definiu a ressurreição de Cristo como a primeira dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. As ressurreições definitivas. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, fala da ressurreição dos justos e da ressurreição dos ímpios, como se as duas acontecessem ao mesmo tempo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. No livro do Apocalipse, encontramos a primeira ressurreição acontecendo antes do milênio de Cristo. Essa será somente para os salvos. E a segunda ressurreição acontecendo após o milênio de Cristo. Essa será somente para os ímpios, para que sejam julgados e lançados no lago de fogo eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, 11 a 15. 4 fases na primeira ressurreição. A primeira fase da primeira ressurreição foi a de Cristo. Paulo disse que Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. A segunda fase da primeira ressurreição trata-se do tempo do arrebatamento da Igreja de Cristo. Portanto, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os cristãos que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Encontramos uma terceira fase na primeira ressurreição, envolvendo os mártires da grande tribulação. A terceira fase da primeira ressurreição. No quinto selo, em Apocalipse capítulo 6,
versículos 9 a 11, lemos: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e lhes foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até completar o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. O arrebatamento da igreja encontrará uns mortos e outros vivos. Porém, os mártires da tribulação serão todos mortos. Creio que os mártires da grande tribulação são os evangélicos religiosos que não têm uma vida de intimidade espiritual com Jesus e que na grande tribulação serão despertados e pagarão com suas próprias vidas o preço, como as 5 virgens insensatas da parábola contada por Jesus. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. O grupo dos mártires da grande tribulação aparecem no céu, indo de todas as nações, povos, tribos e línguas, provocando a pergunta de um dos anciãos: Quem são estes e de onde vieram? A resposta: Estes são os que vieram da grande tribulação e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. O texto não faz referência direta à ressurreição deles, mas se eles, depois de mortos debaixo do altar, aparecem no céu, será porque eles ressuscitarão. A quarta fase da primeira ressurreição, as 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 13, o texto faz referência ao ministério, às mortes pela besta e às ressurreições das 2 testemunhas após 3 dias e meio, com seus corpos mortos expostos na praça de Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 13. Essa fase da primeira ressurreição acontecerá entre a 6ª e a 7ª trombetas, somando os acontecimentos desse período registrado em Apocalipse nos capítulos 9, 10 e 11. Aguardamos para breve o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. Se você tem uma vida de intimidade espiritual com Cristo, fará parte do arrebatamento. Você está preparado?